Olá, pessoa! Então, hoje eu vou começar mais uma videoaula de história. Por muitos pedidos, né? Vou atendê-los. Então, gente, é o seguinte. A matéria de história fala sobre a colonização dos portugueses na América, no Brasil. E isso, conforme a gente vai vendo pela matéria, os portugueses não colonizaram o Brasil sem querer, foi de propósito, porque eles já sabiam da existência de novas terras que tinham, mas eles não haviam explorado. Então, quando eles descobriram o Brasil, eles descobriram algo que já existia, eles só, né, mostraram que ele existia realmente e nomearam ele. Bom, a história começa com o Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado entre a Espanha e Portugal, que foi assinado Ai, meu Deus. Foi assinado na cidade espanhola de Tordesilhas, que dividia as terras. Então, tem até uma imagem aqui que tá mostrando esse tratado. Aqui ele dividia as partes onde ficava... Aqui era todas as terras da Espanha e aqui eram as terras de Portugal. Aí, Cristóvão Colombo, ele descobriu a América em 1840 e pouco, eu acho. Enfim. E aí, ele já tinha... Dizem que ele já tinha descoberto o Brasil, só que aí quando fez o Tratado de Tordesilhas, ele não pôde comprovar que ele tinha descoberto. Então, depois que fez o Tratado de Tordesilhas, vieram os portugueses, né, e colonizaram o Brasil. Bom, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles viram que a terra daqui já tinha algumas pessoas morando, habitando aqui, né? E essas pessoas eram os índios, a visão deles, porque índios eram todos os povos estrangeiros diferentes do povo europeu, que era na visão eurocêntrica. No Brasil, os índios, eles vivem em reservas territoriais e eles continuam vivendo como nós, ele vai evoluindo como um ser humano normal, só que ele continua preservando a sua origem, a sua natureza e tal, né? Nunca perdendo a sua identidade. E uma das provas que tem para comprovar que existiam vida antes dos portugueses eram as provas do sambaquis, que era uma maneira que eles faziam como se fosse adubo pra eles faziam um morro assim, cheio de moluscos e conchas e um monte de rochas assim, que eles deixavam por muito tempo para depois ser consumidas. Um dos principais ciclos econômicos do Brasil foi o pau-brasil, que era uma árvore de madeira vermelha que tinha uma coloração forte, que inclusive foi a que nomeou o Brasil, né? A sua extração foi conhecida como feitorias, porque feitorias era uma maneira de atividade de extração de terras, e isso, o pau-brasil é um exemplo disso. Dentro da história, nós temos o mito fundador, que é aquele que não é real. Então, assim, o mito fundador, ele é conhecido porque você não precisa de provas para provar que aquilo aconteceu. Você só ouviu em algum lugar e manteve adiante aquela linha de raciocínio. Então, por exemplo, a gente tem o Grito da Independência, que é um mito fundador, porque ele realmente não aconteceu. E entre várias outras histórias que tem até em livros, mas na verdade não ocorreu, ele só explica valores do presente. E a arqueologia é um estudo que é concreto, então, diferente do mito fundador, a arqueologia, você contém provas e existência de fatos que você pode comprovar. Voltando para a visão eurocêntrica do mundo, que é aquela lá que eu tinha falado que os índios eram qualquer povo estrangeiro diferente deles, né? A visão eurocêntrica foi que, assim, a Europa achava que eles eram os melhores, porque
como eles achavam que eles eram os mais desenvolvidos por conta da teoria do darwinismo e tal, porque Darwin ele tinha mostrado que as espécies eram evolutivas, né? Então, conforme a teoria de Darwin, os negros eram inferiores aos brancos, e fazendo com que os loiros de olhos azuis e tal fossem mais superiores. Mais superiores existe? Enfim, fosse melhor do que os negros, né? Mostrava que eles eram uma raça mais desenvolvida. Aí agora tem a segunda parte, que é sobre a colonização. Sobre as capitanias hereditárias, que eram pedaços de terra que eram administrados de pai para filho e passando várias e várias vezes. As capitanias eram divisões que existiam, então... deixa eu ver se tem uma foto aqui. Enfim, qualquer coisa é só você pegar na internet e botar capitanias hereditárias que vai aparecer a divisão certinho. Geralmente elas eram verticais em direção ao litoral, porque era de onde eles chegavam, né? Já que eles chegavam com embarcações. Os donos dessas capitanias hereditárias eram chamados capitães donatários. E esses capitães, eles não podiam vender as suas terras, porque, como eu disse, eles eram hereditários, eles passavam de pais para filhos. Então, eles não podiam vender suas terras. Mas tinham uma licença de sesmarias, que eram grandes extensões de terras, geralmente eram alimentícias, agrícolas, tá difícil hoje. E eram grandes extensões, e as capitanias hereditárias eram um exemplo de sesmarias. O escambo era um comércio entre os portugueses e os índios, porque o que acontece? Os portugueses, quando eles chegavam lá, eles tinham muitos instrumentos que os índios não tinham, porque como eles viviam na mata, na floresta, eles não tinham muito conhecimento de mundo, assim, vamos dizer. Então, tinha bastante instrumentos, por exemplo, bússola, sei lá, qualquer tipo de instrumento, tesoura, qualquer coisa assim, era um instrumento novo para os índios. Então, o que eles faziam? Os portugueses davam esses tipos de instrumento para os índios e, em troca, os índios apresentavam as riquezas do Brasil. Então, diamante, ouro, essas coisas assim. No momento em que acabou porque, assim, os índios, eles não eram consumidores. Se eles tinham uma coisa uma vez, eles não iam procurar ter mais dessas coisas. Eles só tinham uma vez. E aí, depois que acabou as diferentes opções de instrumentos para os índios, os portugueses viram que eles não iam conseguir mais tirar nada dos índios, eles começaram a escravizar. Então, eles começaram a escravizar e começaram a fazer acordo com os africanos. Porque eles foram para o Brasil, mas eles não pararam de ir para as Índias. Eles iam para a Índia, faziam comércio Eles iam pra Índia, faziam um comércio e conforme eles iam passando pela África, eles iam parando em alguns pontos e comercializando com os reis de lá e com as pessoas de lá. Então, como eles iam comercializando coisas da Índia, coisas de Portugal, enfim... em troca, como eles não tinham dinheiro, alguns não tinham dinheiro, eles davam os escravos como forma de pagamento, né? Então era como forma de troca. E aí a escravidão, nesse caso, nessa época, não existia Darwin, não tinha a teoria do darwinismo ainda. Então, nessa época, a escravidão foi por conta das trocas comerciais. Então não tem nada a ver com racismo nem nada. Eles simplesmente eram escravos porque eles eram moeda de troca. Aqui fala do darwinismo social, que eu já falei, que é sobre a teoria da evolução. E aqui é do branqueamento o branqueamento social, que falava que o Brasil, depois que acabou a escravidão, os negros que já estavam experientes lá onde eles faziam as coisas, então, qualquer lugar onde eles faziam as coisas, eles já estavam experientes, porque eles já estavam ali há muito tempo.
Só que o presidente, sei lá, a pessoa que comandava lá, começou a tirar esses negros desse comando e colocou brancos. E aí, com isso, foi branqueando a população brasileira, porque eles queriam uma população branca, porque era superior, e eles queriam tirar os negros de lá. Então, eles tirando os negros de lá, os negros foram pros morros e fazer qualquer besteira, qualquer coisa que não fosse algum trabalho importante. Por isso que nasceu as favelas e outras coisas, porque eles não tiveram oportunidades. Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar sobre qualquer coisa, alguma coisa que eu não consegui explicar direito. Se vocês quiserem foto desse resumo, eu mando também. E é isso, gente.